comer, hora de dormir, hora de acordar, hora de ir para a comunidade, hora de orar, hora de ir para o estudo, hora de ir para o jefe, hora de... domingo 6 horas, hora de tomar banho para ir para a igreja. Som de campainha. Ovelhas treinadas. É isso, e se a gente não vigiar, se a gente não buscar em Jesus, se nós não temos um relacionamento íntimo, real com Cristo, nós vamos nos tornar. E quando um dia nós somos inquiridos como pessoas, e aí, por que você faz tudo isso? Porque não pode, ou porque eu aprendi que é assim, ou porque eu li que está escrito que esse é o certo de fazer. Sou treinado. Por isso que os jogadores aí, seleção brasileira, treinou, mas aquele algo mais faltou. E aí não adianta só treino. Ou uns nem treinar, treinam, acham que já estão bom. Aí já complicou demais. A perfeição, o crescimento, o resultado, ele não se deve exclusivamente a treino. O treino, ele serve por um momento, por um início, talvez nos primeiros passos, mas quando eu começo a perceber o que está, o que dirige, o que representa tudo isso, o treino não está escrito na letra que mata, mas o que está contido no Espírito da Palavra de Deus. E as ovelhas no texto aqui estavam acostumadas a trilhar. Talvez a tarefa mais simples de uma ovelha fazer é trilhar. E esse paradoxo de nós vivemos uma vida com Cristo é mais ou menos isso. Quando nós chamamos o Senhor de Jesus de Senhor, o que nós estamos querendo dizer com isso? As pessoas às vezes acham que chamam o Senhor Jesus de Senhor, é uma forma educada de se referir a Jesus, é Senhor. Tem o Senhor Manuel ali da padaria, tem o Senhor Orlando do açougue, o Senhor. É educado tratar assim. Misturam as relações, os tratamentos. Quando nós falamos Senhor para Jesus, nós estamos nos colocando como o quê, irmãos? Servo, escravo. É isso. Quando eu trato Jesus de Senhor, eu estou dizendo que eu sou o quê dele? Escravo, servo. E é o mesmo Jesus que fala assim: olha, se você entrar por uma porta, você vai encontrar pastos verdejantes, grandes pastos, liberdade, espaço. Olha, então o que eu sou? Um escravo com espaço? Mais ou menos isso. Compreendendo essa relação, nós vamos entender que há liberdade, mas que nós, diante de toda a liberdade que temos, preferimos servir. E estas ovelhas que o texto está dizendo, perderam-se nisso, na sua capacidade de servir, na atitude de servir. O que os evangelhos têm produzido, o que o evangelho tem produzido pouco hoje no nosso meio, e que está na contramão de tudo que nós aprendemos de Jesus, é nos dar a capacidade de servir. Todo mundo quer ser servido, ninguém quer servir. É mais bonito ser servido. É mais status, né? E nos tornamos assim ovelhas treinadas. Senhor, nós não queremos mais viver como ovelhas treinadas. Nós não queremos ouvir o som religioso dentro de nós, do que nós precisamos fazer, isso é o certo. Nós queremos ser regidos por uma consciência que nos aponta Jesus como nosso Deus. E é a Ele que eu tenho relacionamento, é a Ele que eu devo fidelidade. E isso me agrada viver dessa forma. Não há um jugo. E quando isso se perdeu, o que o texto diz? Que foram colocados julgos sobre a formosura do seu pescoço.
Isso está falando do que, irmãos? De altivez, de autossuficiência, de uma qualidade humana que está latente em nós, que não busca servir, mas busca ser servido. E nós, irmãos, precisamos despertar para isso, para a necessidade do Evangelho, ou de trabalhar no Evangelho, trabalhar pelo Evangelho, de nós elegermos causas que valem a pena. Nós somos hoje uma comunidade pequena, mas se um dia nós formos uma comunidade de maior número de pessoas, esta atitude em nós vai prevalecer, de esperar sempre que alguém faça aquilo que eu podia estar fazendo. É tão mais saudável, pelo menos nos meus olhos, eu eleger alguns domingos no ano para servir Jesus aqui. Ao invés de eu chegar e encontrar todas as cadeiras no lugar, esse domingo eu vou colocar as cadeiras. Esse domingo eu vou chegar mais cedo na comunidade. Eu vou orar com os irmãos. Eu quero ter vida com Jesus. Eu não quero simplesmente chegar às 7 horas, 7h15, 7h20, sentar na cadeira, ouvir o louvor, dar glória a Deus, ouvir uma palavra e sair. Isso nos torna na semelhança de ovelhas treinadas, irmão. E espiritualmente é isso? Sim ou não? Segunda coisa, versículo 12. Por que tudo isso estava acontecendo da maneira que estava? Simples, primeira frase. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça. O que é semear para vós outros? Para nós mesmos. Está tudo na linha que nós estamos falando, irmãos. O que nos afasta de uma salvação de nós mesmos é nós continuarmos vivendo, buscando fazer as coisas no nosso próprio benefício. Eu vou à comunidade porque é bom para mim. Eu faço empreendo alguma coisa que vai causar um resultado bom para mim. Que nem nós falamos no início da reunião. Eu vou enviar a minha oferta, o meu dízimo, porque isso pode resultar em coisa boa para mim. Bom para mim. E tem uma janela para abrir, tem um negócio todo que eu vou movimentar com isso. Bom para mim. Eu vou fazer algo pela minha esposa ou pelo meu marido, não porque eu amo, não porque eu não tenho uma outra pretensão. É bom para mim. Está tudo bem, ela vai fazer isso aqui, a comida que eu gosto, vai colocar meu chinelo do lado da cama. Eu não sei o que você acha que é uma vida, não sei, o que é bom para você, não sei. O que eu sei é que você muitas vezes tem um botão dentro de nós que a gente aperta e só faz as coisas buscando benefício para nós mesmos. E quando essa relação se quebra e eu não tenho esse retorno, já deixa de ser interessante. Por isso que a gente vê muitas pessoas desistindo de Jesus, abrindo mão do Evangelho, porque idealiza uma coisa que não existe, e aí tem muito que as pessoas falam acerca disso, e não acontece. Eu perco essa referência. Eu desisto. Mas por que não mudou? Faz 2 anos que a igreja não mudou isso. Não mesmo. Se você não muda, vai mudar a coisa que está fora de você. Não vai mudar. Não vai mudar. Porque a obra é excelente obra. Que Ele é fiel. O que começou é dentro de você. E se você fecha portas, compartimentos dentro de você, olha, aqui não, assim seja feito. Eu não tenho como varrer toda a casa se eu não passar pelos porões. E esse desfarelhamento, esse desmanche que houve em Israel, foi por uma quebra de princípio. Jesus nos ama, nos ama.
Mas o que nós temos, na verdade, expressado ou vivido desse amor, nós temos feito. Eu estava no Jeff essa semana, eu fui interrompido, a gente estava falando ali do texto de Zaqueu. A pessoa virou para mim, me interrompeu uma hora e falou assim: mas eu só consigo ver Deus da seguinte forma: eu tenho 3 filhos, um ou 2 são bons, um é ruim. Eu ouvi, eu não estou entendendo, mas eu gosto dos 3 igual. Quem está falando que Deus é diferente? Não, mas você está falando que é salvação, não é? Estou falando de espiritualmente. Aí eu lembrei, falei, o Espírito Santo me lembrou, falei, olha, tem uma parábola que vai te ensinar muito sobre isso. Sabe qual é? Parábola do rico e do Lázaro. O que está escrito lá? Quando inicia-se o diálogo entre o rico e Abraão, o rico pergunta a Abraão: faça com que Lázaro molhe só as pontas dos dedos e refresque a minha língua, porque não dá para eu atribulado. E sabe o que Abraão responde? Ou Deus responde? Filho do rico. O fato de eu me tornar, ou eu seguir Jesus no processo de cristificação e realização, faz a diferença. Eu fiz a escolha. Agora, Deus não vai olhar para aqueles que não fazem no tempo exclusão. Por quê? Porque é uma escolha tua, irmão. E o Senhor vai respeitar a tua escolha. Isso não vai te excluir espiritualmente. Espiritualmente vai excluir. Circunstancialmente não. Porque você escolhe. É você que está determinando acerca do teu futuro espiritual. Olha, você escolheu não seguir o Evangelho. Quem? Não vai cair um raio para você sair daqui. Você não vai ser atropelado na sua lugar, não. Não vai. Não é uma retaliação humana, uma vingança de Deus. Não, Deus está respeitando a tua decisão. Eu quero ou não quero? Amém? Sim ou não? Sim. Isso. Aí quando eu dei esse exemplo lá, a coisa começou a ficar mais clara. Eu queria encerrar com você. Está no versículo final. Não, no 13. Porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos seus valentes. O que quer dizer isso, irmãos? Nós estamos confiados em quem? Não vale o seu discurso correto. Não vale você dizer quem é Jesus, se não for de fato. Essa voz que falou comigo na terça-feira, eu estou nisso, é nesta voz que eu confio. É na relação, é na experiência que eu tenho com Jesus. Não é naquilo que eu sei sobre Ele, é naquilo que eu sinto em relação a Ele. E isso eu só cultivo através do quê? Das nossas experiências. Uma das coisas que me intrigaram muito, ao ler os textos muitas vezes, hoje eu ouvi mais uma vez esse texto, é sobre a multiplicação dos pães. E há uma situação ali que passa meio despercebido, que é, Jesus multiplica, vamos lembrar, irmãos, Jesus multiplica o quê? 5 pães e o quê? 2? Não foi? A gente nota que há uma proporcionalidade maior do que o dobro de pão. Sim ou não? Mas na hora de Jesus dá uma ordem, pessoal, todo mundo está alimentado? Vamos recolher o que está sobejando? E o que sobra de tudo? 12 cestas do quê? De quê? De pães. Pô, não sobrou nem um peixinho. Peixe é mais gostoso que pão? Não ficou nem uma espinha, nada? Uma cabeça de peixe? Nada. Bom, o pessoal gostava mais de peixe que pão. Qual é o símbolo disso, irmãos?
Senhor. Sabe o que são os 12 cestos de pães? Por que eles sobejaram, irmãos? Porque nós estamos comendo desses cestos até hoje. Os cestos de pães são a palavra de Deus. E sabe o que são os peixes, meu irmão? As estruturas pelas quais nós levamos. Estrutura não serve para nada. O que permanece é o quê? A qualidade. E a qualidade está onde? Então, resumindo, tudo que o homem está plantando espiritualmente, ele está, e tudo que ele está plantando, o que? Existencialmente, ele também está colhendo. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós temos vindo a esse lugar quase que costumeiramente buscando a bênção ao invés daquele que pode nos abençoar, o abençoador. Nós temos buscado uma religião que atenda os nossos interesses pessoais, que possa nos ajudar a sair de confusões que nós mesmos nos colocamos. E Jesus está interessado em nos dar uma salvação acerca de nós mesmos, do nosso pragmatismo, das nossas confusões existenciais, das nossas perguntas ou questões acerca do que ou dos porquês que estão acontecendo, o que está acontecendo. Sempre nos colocando numa situação de vítimas, não de semeadores. Estão só retirando dos cestos aquilo que eles mesmos colocaram. Como é que nós vamos fazer para mudar a história da nossa vida? Como é que nós vamos fazer para sairmos daqui, enfrentarmos uma semana que nos desafia, com a condição de que nós realmente estabelecendo uma nova relação, ou uma verdadeira relação, mais espiritualizada, mais fiel, mais algo que faça com que a nossa motivação de fazer as coisas não seja somente para o nosso benefício próprio. Nós começamos a despertar para sermos pessoas mais preparadas para servir o outro, para estar atentos à necessidade do outro, para termos ouvidos mais sensíveis, para não ser apenas pessoas treinadas, que nós agora pudéssemos abrir as nossas bocas, e aí do nosso próprio lugar, sem ter que irmos aqui à frente, buscarmos esclarecimento sobre isso. No texto que nós meditamos, nós passamos a nos ver de uma maneira não treinada, de uma maneira espontânea, sincera, disposta a aprender, disposta a não repetir os erros, disposta a amadurecer, disposto a começar a olhar mais nos olhos, deixarmos de responder para as pessoas ou para Jesus olhando para baixo. Nós temos uma postura diante da vida diferente. Nós somos pessoas atentas, não confiando nos nossos valentes, mas confiando naqueles que nos chamou, Jesus. Eu queria que você orasse comigo. Eu queria encerrar esta reunião pedindo que nós, como corpo de Deus, ao meditarmos sobre esse texto, tivéssemos esclarecimento que nós precisamos mudar.